Opa, chegou o nosso momento, a Rede Mulher já está no ar aqui pelo portal A Rede, também simultâneo com o Facebook da Rede, Instagram, Twitter, YouTube. Gente, que coisa boa, hein? Se você não estiver aqui no portal, estiver no Face, você está assistindo a gente também, né? É nesse momento de descontração que eu quero conversar com você. É claro que o assunto hoje não é só para mulher, apesar do programa ser um programa feminino direcionado às mulheres. Hoje a gente vai trabalhar e abordar um assunto muito interessante, principalmente nessa quarentena. Lembrando que hoje é feriado, amanhã é dia dos namorados, está todo mundo aí ó, já preparando os presentes, as comemorações. Mas eu quero conversar com você que de repente está aí, perdeu o trabalho, está com problema de separação, não sabe o que fazer, está entrando de repente em depressão sem ter motivos também, porque tem muita gente que entra sem ter motivos. O que está acontecendo com a tua vida? Como eu já andei lendo uns artigos aqui no consultório onde eu estou, você já foi apaixonado pela vida? Você está se valorizando? Você sabe qual é o teu potencial? Você sabe que você pode muito mais? É isso que eu quero falar com você hoje. Então, ó, meninada, presta atenção, fica comigo aqui. Você viu que eu estou bem descontraída, sentada num tapete gostoso. Eu estou num consultório. E quem vai me atender hoje é uma pessoa muito importante, que é a doutora que está ao meu lado, Suelen Chagas. Ela que é formada pela UEM, Universidade Estadual de Maringá. A doutora, ela é assim, ela tem paixão pelo ser humano. E é isso que a gente vai conversar hoje. Bom dia, doutora, tudo bem? Oi, bom dia, Cris, tudo bem? Falei alguma coisa errada ou estou agindo no ponto certo em que a gente vai abordar hoje? Tá, você foi bem no meu calo, que eu sou apaixonada pelo que eu faço, né, Cris? Então, quando você falou assim, paixão, meu olho já brilha, né? Mesmo de máscara. Eu falo paixão porque eu percebi no teu site como você quer ajudar as pessoas. E a gente, pessoal, você que está em casa, olha aqui para mim. A gente que tem isso aqui na mão tem como levar até você. Nesse momento de angústia, nesse momento de tristeza, alguma coisa ruim pode ter acontecido e você não está conseguindo se superar. Só que o que a gente vai fazer? Buscar ajuda para te ajudar. E é por isso que eu estou aqui. E a doutora, como é especialista no assunto, vai me ajudar nisso. Doutora, há quanto tempo você já trabalha nessa área? Eu tô há 10 anos trabalhando na parte da psiquiatria. Antes eu clinicava em outras formas, na psiquiatria mesmo tem uns 10 anos. Existem muitos momentos ruins nas vidas das pessoas e você com certeza já tem atendido muito, né? O que é mais difícil para quando a pessoa hoje, num isolamento de quarentena, o que acontece onde ela pode ali desenvolver uma depressão que ela nem sabia que ela poderia ter? Cris, é tão interessante, porque eu acho que assim, ó, a gente está vivendo um momento que eu parei muito para pensar nesses dias. E eu acho que, assim, de alguma maneira, essa energia toda que a gente está vivendo, o mundo, né? É como se fosse um chamado para a gente estar presente, para a gente viver o presente. Uma das coisas que eu adoro trabalhar é mindfulness, que é uma técnica de meditação que nada mais é do que assim, ele fala muito em estar presente aqui e agora, é você viver o momento. E você parou para pensar que o que a gente está passando agora é mais ou menos isso? Você teve que parar de sonhar em viagem, parar de sonhar no seu plano de trabalho, quem sabe, porque não dá para levar adiante. Quem sabe você teve que parar de sonhar para comprar uma casa nova, às vezes teve que travar aquele momento ali. Você está tendo que se voltar para coisas básicas. Eu achei esse movimento que a gente está fazendo tão interessante, porque assim, a gente vivia num processo muito acelerado. A gente me inclui nisso, né? A gente sempre estava olhando para o futuro, preocupado, e o ansioso, assim, o ansioso é preocupado muito com o futuro, a gente brinca, e eu brinco muito com isso, que o depressivo olha para trás e o ansioso olha para frente. E nesse momento eu vejo muito esse movimento. Tem pessoas que estão parando muito para analisar, assim, putz, o que eu fiz da minha vida até agora? Porque vamos combinar que a gente está num momento, assim, que por mais medo ou não que você tenha do Covid, dá aquele medinho assim, você tem uma. Bate um pouquinho na porta assim, putz, eu posso morrer, por mais que você não seja o de risco. Você tá vendo adulto jovem morrer, enfim, independente. Então você para pensar assim, cara, o que eu tô fazendo com a minha vida até então? Então, por isso que tem muito término de relacionamento, ou tem gente que tá aperfeiçoando casamento e relacionamento de uma maneira tão linda, e tem gente que, assim, o que já não. É mais ou menos assim, o que não tava bom quebrou, e o que vinha muito bem construído se fortaleceu. É muito bonito esse movimento. Eu tô, enfim, sou suspeita, mas é gostoso ver esse movimento das pessoas, esse aprendizado, esse chamado para aprendizado, sabe?
para olhar para o agora. Muito bonito. E até porque esse agora foi um momento de resgate das famílias também. Porque antes a gente nunca tinha tempo para os filhos. Ah, não tenho tempo. Quando o pai chegar do trabalho, quando a mãe chegar do trabalho, a gente brinca. E agora que você ficou em casa aí um tempão com seu filho, você brincou e aproveitou e viu como é que é, não é mesmo? Doutora, isso faz diferença, né? Mas ao mesmo tempo, aí que eu falo. Aí tem gente que piora e tem gente que melhora. Que tem gente que joga lá um tablet, um celular o dia inteiro para criança que não aguenta mais. E realmente, eu tenho um filhinho de 3 anos, então assim, moro no apartamento e às vezes ele tá fechado lá o dia inteiro. Putz, o que eu vou fazer com ele o dia inteiro? Então, é mais cansativo, só que por outro lado, eu acho que da mesma maneira. Você fortalece o vínculo se você já tem alguma coisa maior, ou se não a criança tadinha. E aí você para olhar assim, putz, eu tô cuidando realmente do meu filho ou eu tô o dia inteiro no Netflix e no celular, entendeu? Porque você pode estar o dia inteiro em casa. Quantas vezes eu já vi quantas mães que são mais donas de casa e ficam o dia inteiro ali no celular, mas não estão sendo. Às vezes você tá 1 hora com seu filho e tá sendo mais mãe do que estar presente, não é estar presente, sabe? Mas você sabe que a educação, ela acabou buscando essa parte também, porque hoje você tem que estudar com seu filho, você virou professor do seu filho. Então, você acaba tendo e sendo obrigado a viver esse momento com ele, pelo menos escolar. Reclamando disso, né, Cris? E é interessante o movimento também, como a gente começou a. Eu vejo também as pessoas valorizando as coisas de maneira diferente. Por exemplo, você consegue olhar hoje para o professor do seu filho e falar assim: cara, eu amo ele. Entendeu? Que falta que ele faz. Coisas que, assim. Por isso que esse olhar diferenciado para a nossa rotina, para estar presente, sabe? O que eu estou vivendo que eu não estava prestando atenção e que eu posso valorizar de maneira diferente, né? E valorizar mesmo, porque hoje a gente fala assim, nossa, como era o professor? Olha só, a gente tem 2 em casa, 1 em casa, mas olha o professor que tem uma sala lá com 15, 20, 30 alunos, né? Eles são sensacionais. Agora, a gente fala, quando a gente fala de ansiedade, depressão, de momentos assim, não valorizar a vida, muitas pessoas falam, eu vou procurar ajuda, eu vou procurar ajuda e vou tomar um remédio. Mas eu já vi que com a doutora não funciona só com medicação, né? Não, Como é que funciona? assim, eu sou chata nisso, porque é prática, né? A gente começa a ver assim, tem muita gente que não gosta de remédio, e aí eu concordo com eles que só o remédio não funciona, mas ao mesmo tempo, o remédio, assim, ele salva a vida. Você precisa entender que, assim, eu sou médico, por mais que eu ame todo um tratamento complementar que eu faço, a minha condição básica é salvar a vida, né? Então, assim, queira ou não queira, em alguns momentos agudos, que o paciente está realmente numa tentativa de suicídio, uma depressão mais grave, uma ansiedade mais grave, a medicação é como tirar com a mão, literalmente. Faz isso num primeiro momento. Só que às vezes é como se você jogasse o problema para debaixo do tapete. Ah, não, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Só que daqui a pouco você começa a piorar de volta. E aí? Então, assim, o que eu gosto de trabalhar é esse resto. É o que realmente te deixou assim. Porque é como se, assim, você tivesse com pneumonia. Eu preciso tirar você da crise, mas a gente precisa não deixar você mais ter pneumonia, entendeu? Na psiquiatria a gente tem que fazer uma comparação que, assim, as pessoas às vezes têm dificuldade de entender, depressão, ansiedade, não vê como doença. E aí eu sempre gosto desse comparativo. Então, às vezes é tratar o problema lá por detrás do tapete, tanto emocional que levou à crise, e mais, tem uma outra parte que eu gosto de complementar também, que eu chamo de psiquiatria integrativa. Que, por exemplo, assim, falta de zinco, vitamina D, alteração em tireoide, toda essa outra parte de exames e tal que a gente pode fazer como integração para complementar o tratamento e potencializar, a gente deixa o paciente muito melhor, entendeu? É muito bonito. Agora a gente está falando aqui, só que tem muita gente que não conhece os sintomas e também tem muita gente que não sabe a diferença, acaba confundindo o que é ansiedade e o que é depressão. O que difere essas duas situações, doutora? Ai, Cris, é que tem vários As graus. crises são parecidas? Os sintomas são parecidos ou não? Pode ter crise. Por Porque exemplo, você assim, ó, falou em suicídio, aí já acho que é um caso bem mais elevado, entendeu? Aí já é uma depressão mais profunda. a gente fala no suicídio a gravidade, né? É um critério de gravidade. Por exemplo, se o paciente tem sintomas depressivos e está com pensamento, ideação suicida que a gente chama, sim, é uma depressão grave que, dependendo, a gente precisa internar ou ter uma atitude mais trágica. Mas a ansiedade também pode levar, às vezes, no impulso.
talvez seja mais complicado ainda, entendeu? Porque o ansioso, ele pode, no impulso, tentar fazer um episódio de tentativa de suicídio que pode ser tão grave quanto, entendeu? Na verdade, assim, de uma maneira geral, depressão tem mais a ver com tristeza, só que nem todo mundo age com tristeza na depressão. E como é que a gente identifica, principalmente os familiares, né? Assim, eu acho que é uma coisa que eu oriento muito os familiares, você tá prestando atenção, sabe? Conversa com uma faixa etária que me chama muita atenção hoje em dia, que me preocupa, são os adolescentes. E aí o que eu vejo? É adolescente em celular e tal, e não se comunicando direito com os pais, eles são difíceis de se comunicar. Eu lembro, adolescente, enfim, a gente tem uma dificuldade, mas é conversar, não tem mais diálogo. E isso me assusta, entendeu? Então, assim, às vezes eu aqui em uma hora de consulta eu consigo arrancar coisa ali do paciente que, mas a minha mãe nunca me perguntou isso, meu pai nunca me perguntou. Tipo, sabe aquela coisa mais ou menos assim? Você sabe a cor preferida do seu filho? Sabe coisa básica? Você conhece o seu filho de verdade? Ou você acha que você conhece, entendeu? Porque a internet tá aí, tá tudo aí. Então, se você não tiver ali os valores básicos para passar para ele, a educação básica, ele pode se perder ou entrar numa depressão, que é a faixa etária que está me assustando hoje em dia. E a gente acha que todo mundo fala, só quem teve entende, né? Porque diz que os sintomas da depressão, as pessoas acabam não identificando e achando que é uma crise, que não é nada, ou que é uma frescura do filho, né? E às vezes não pode ser algo grave, né? E mais do que isso ainda, Cris, por exemplo, assim, ó, tem gente que tá depressiva e tá sorrindo. Tu pode estar depressiva agora, aparentar tá tudo bem, sorrindo, trabalhando. Você pode continuar tentando funcionar. O funcional que a gente fala é conseguir trabalhar bem, tá no relacionamento, tá ali com os amigos e tal. E você tá sorrindo, as pessoas, nossa, eu não imaginava que ela tava com depressão. De repente, você não escuta, a pessoa tentou se matar e você fala, nossa, como? Por isso que eu falo, passar da superficialidade das relações e presta atenção em quem, principalmente quem importa para você, quem você ama. Escuta mais, sabe? Ouve mais, sabe? Traz esse negócio de se importar verdadeiramente. Eu acho que isso também a quarentena trouxe de uma maneira linda. Que a gente está sendo obrigada a conviver com as pessoas. Entendeu? E quando eu, que estou em casa, vou perceber o momento de procurar ajuda com uma profissional como você, que é uma médica psiquiatra? Porque quando você fala isso, fala, não, eu não vou no psiquiatra, não, tá doida, onde, né, imaginar que eu não preciso de um tratamento desse, porque acho que já é o último estágio. Quando é que eu começo a procurar você? Ai, Cris, aí você chegou no meu ponto fraco, porque assim, é isso que é uma dor minha, profissional, assim, empresarial mesmo, que eu penso assim, as pessoas não precisam procurar o psiquiatra só quando chega nessa fase. E não necessariamente psiquiatra, é que eu sou psicoterapeuta também, então eu faço psicoterapia diferente. Mas às vezes um psicólogo, sabe? Algum profissional da área da saúde, porque assim, você pode vir antes, quando você está começando a sentir desconforto, sentindo que alguma coisa não está boa na sua vida, aquele vazio, eu trabalho muito com propósito, né? Eu trabalho com pós também. Então, assim, quando você começa a ver que alguma coisa, você já pode ir. Não necessariamente vou no psiquiatra, vou tomar remédio. Claro que não. Ele pode vir para conversar com você e contar os problemas que está acontecendo, buscar uma ajuda. Mas o que eu mais gosto é assim, é orientar para você não chegar no fundo do poço, entendeu? Não precisa chegar. Só que se você vai deixando, infelizmente as pessoas têm o preconceito da psiquiatria, o que é normal, é natural, imagina, eu entendo isso. Só que não é essa psiquiatria. A gente pode trabalhar na psiquiatria como prevenção em saúde mental, que é lindo, sabe? Como que eu posso prevenir isso e não chegar até tudo isso? Eu posso ter uma qualidade de vida legal, posso ter uma vida legal, eu mereço isso, né? Agora, quando a gente fala assim, gente, que a mulher tá lá depressiva, a gente fala mulher por ser um programa feminino, mas você homem também, que a gente vê que várias coisas acontecem, muda seu comportamento, né? Muitas vezes não pro positivo, e sim pro negativo. Mas a gente sempre busca ajuda. O que eu queria dizer é, a doutora, ela tem aqui um projeto onde você tem um potencial e você acabou não descobrindo que você pode isso, tá? Então é assim, eu mereço o melhor. Eu mereço mais que o melhor, gente. Eu vou querer mais que tudo, eu mereço mais que tudo. Eu quero saber agora como é que funciona esse projeto, porque eu achei muito interessante. Eu achei assim que pode ajudar muitas pessoas e você que está assistindo pode procurar aqui a doutora. Eu tô aqui para te ajudar.
Então a gente está assim levando para você até a sua casa, justamente nesse momento de quarentena, uma força aí interior que você já poderia até ter perdido. Então eu vou perguntar um pouquinho desse projeto para ela, tá bom? Cris, antes de eu te contar do projeto, eu preciso te contar como que ele nasceu. Eu tenho uma inquietação violenta, né, com o meu trabalho, e eu sempre quero mais, mais e quero o melhor para o meu paciente. Quando eles me pedem alguma coisa que eu não consigo buscar, eu vou tentar procurar. Então, assim, quando o paciente sentava aqui na minha sala, sentava na minha frente, eu via com toda aquela tristeza já no fundo do poço e olhava para mim e falava assim, doutora, eu só queria ser normal. Só que quando eu escutava a história de vida daquela pessoa, quando eu escutava tudo o que aquela pessoa falava, eu via que ele tinha muito mais potencial. Só que as pessoas às vezes passam por momentos de vidas difíceis, às vezes erram, né? A gente é ser humano, né? Então, quando errava, quando se culpava muito, se prejudicava muito, falava assim, ah, eu não mereço. Sabe aquela sensação assim, ah, a vida é assim mesmo, acontece com meu vizinho é assim, com fulano é assim, por que Tem que passar por isso? É, tipo, é com todo mundo, por que que eu preciso ter uma vida melhor? Ai, é normal ser assim. E quando eles me chegavam e falavam assim, eu só quero ser normal, eu falei, ah, muito pouco pra ti. Você merece mais que isso. E aí eu comecei a ver o quê? Que a psiquiatria, às vezes, com a medicação, com o tratamento, dependendo do grau que você tá, da tristeza e tal, desânimo, eu falo que assim, a psiquiatria vem e traz até essa normalidade, que é um saco, é muito pouco porque você merece. E aí eu trouxe o Mereço Mais Que Normal, que eu trabalho muito com uma base enorme. Eu reuni tudo que eu já estudei até hoje, mas uma base, um pezão enorme na psicologia positiva. Então eu vou para frente. Eu falo que a psiquiatria vem até o seu normal, que você acha que é o que você quer, mas na real, se você parar para pensar, se pode ser mais, é um outro nível, entendeu? É um momento de autoconhecimento muito grande, de você olhar para você, de você ver o que você realmente faz sentido para você na vida. Às vezes você, sei lá, fez faculdade de direito, acha que tem que ser aquilo o resto da vida e você nem gosta daquilo, sabe? Ou foi fazer medicina, mas você acha que tem que fazer uma residência em tal coisa, certo? E você vê que não tem nada a ver com aquilo. E você pode também ajudar as pessoas, mas da sua maneira, sabe? Eu sempre falo que quando a gente entra no nosso caminho, no nosso propósito, eu trabalho muito propósito nisso. Quando você entra no seu propósito da vida, sabe aquela esteira rolante no aeroporto? Eu sempre penso naquela esteira rolante. Quando se encontra, você entra no seu propósito, você segue aquela esteira gostoso. Não interessa para onde você está indo. Você está no seu caminho, você tá deslizando. Isso é essencial e importante. Eu já pude obter algumas informações, são algumas semanas, alguns dias, né? Eu queria saber se são técnicas que você trabalha, se são exercícios, que tipo de trabalho que você vai fazer com a pessoa, né, que está procurando ajuda. Então, eu faço esse trabalho individual, aí eu consigo fazer alguns exercícios. Eu vou muito na demanda. Quando eu tentei separar, porque eu tenho curso de hipnose, psicologia positiva, eu tenho uma formação psicanalítica de base, eu fiz um curso de psiquiatria integrativa, então assim, quando eu tentei separar tudo isso, não funcionou na minha cabeça. E quando eu comecei a ver a demanda de quem estava na minha frente e ia dando o que a pessoa precisava, funcionou muito melhor. Então, claro que eu tenho um projeto básico, a sessão é um pouco mais demorada, eu trabalho muito com livro, com filme, com videozinhos, às vezes YouTube, uns videozinhos educativos. E eu trago muito isso entre as sessões, porque são poucas sessões, são 10 sessões, então eu trago entre as sessões alguma coisa para agregar sempre e trabalhar aquilo que eu trabalhei, agregar o que eu trabalhei na sessão, no tema. Mas, por exemplo, eu faço esse trabalho em grupo. Eu comecei a ver que às vezes o individual não estava legal e eu falei assim, putz, por que eu não traço isso em grupo? Porque o trabalho em grupo ele tem uma mágica de um ensinar para o outro. Às vezes você fala assim, ah, aquela fulaninha na primeira sessão é sensacional, cara, das pessoas. Ah, aquela fulaninha, aquilo ali eu já passei, não, tá tudo bem, não preciso aprender isso. E é bem aquela pessoa que vai te trazer o maior aprendizado. Acontece uma mágica ali, uma coisa tão gostosa que é inexplicável. Cada grupo, eu estou no terceiro, quarto grupo, e cada um é muito bonito. Cada um tem uma coisinha diferente. Eu tenho um cronograma para elas. A sessão, sempre eu falo que demora 1h30, 2, mas agora está em 3 horas. Eu não estou conseguindo fazer menos que isso. E eu vou muito interagindo com elas, fazendo essa interação que o grupo exige. É muito gostoso, reavaliando os aprendizados e fazendo elas focarem no que elas têm que aprender. Entendi. Bom, eu estou querendo falar agora, você já teve as informações, você sabe onde procurar ajuda, você sabe onde buscar. A gente queria
orientar as mulheres que estão em casa, que de repente não sabem o que fazer, estavam tristes e se encontraram nessa entrevista, se identificaram com a gente, tá? Assim, no momento em que eu estou precisando disso, eu vou ouvir a doutora. Eu quero que você converse com elas, doutora. Vamos passar um recadinho que hoje é feriado e olha que tem uma galerinha assistindo a gente ali. Para aquelas que estão, que acham que não tem potencial, que acham que a vida é um lixo e que não nasceu para viver, por favor, né? Esse não é o momento. Ai, sabe o que eu quero falar? Tem uma coisa tão linda. Eu vou deixar para vocês o mesmo recado que eu falo sempre para todas as meninas no início do Mereço. Eu queria que você aprendesse a olhar para você da mesma maneira que eu olho. Porque é muito legal a maneira com que cada paciente senta aqui na minha frente com toda aquela dor, com toda aquela, às vezes com uma carapaça de proteção, de medo, e eu consigo olhar lá no seu cerne, lá na sua essência, porque independente de tudo que você já tenha vivido, da dor ou das alegrias que você tenha passado, o seu cerne está lá, o seu sonho está lá, sabe? A sua essência está lá. E eu consigo, de alguma maneira, olhar para essa essência. E eu brinco muito com os meus clientes, que eu falo assim, o meu objetivo, às vezes eles falam assim, e aí, como que tá o tratamento? Eu avario para eles e pergunto muito feedback. Mas eu falo assim, ó, esse daí é o objetivo de vocês, mas o meu objetivo é ensinar vocês a olharem para vocês mesmo com o olhar que eu olho, que aí eu sei que vai estar tudo resolvido. Ai, gente, quer um recado melhor que esse? Eu vou olhar para mim também, ficar no espelho lá em casa, já vou falar assim, olha aí, ó, eu posso mais, eu mereço mais. Muito amor nesse coração. Doutora, quero agradecer a sua participação no programa Rede Mulher, diretamente aqui no Portal A Rede. E foi muito gratificante para a gente hoje bater um papo e poder ajudar as pessoas que estão em casa num feriadão desse, num momento em que, de repente, muitas estão brigadas com o namorado. Vamos aí reatar, gente, porque amanhã é dia de ganhar presente. Eu quero agradecer seu carinho com a gente e dizer que em breve nós voltaremos com mais assuntos. Ai, combinado, Cris, foi um prazer, muito obrigado. E não esqueçam de se amar, gente, por favor. Pensem muito nesse olhar amoroso que vocês precisam ter para vocês mesmos. Isso mesmo. Agora, ó, tem um recadinho para você, hein? A minha perna, olha que momento descontraído que a gente tá, mas você sabe que a gente chega numa idade que a gente não pode ficar muito tempo de um jeito só, né? Deixa eu mudar aqui que eu quero falar com você. Você noivo, namorado, esposo, eu vou te pedir para compartilhar essa live agora, que foi, acabamos de conversar aqui com a doutora, e você vai concorrer a um anel de brilhante, com presentão, gente, um presentão da Gravina ali da 15 de novembro, Vicente Machado, lá do Carlos e do André, tá presenteando você com esse anel maravilhoso de brilhante. Isso aqui, o que você tem que fazer? Compartilhar essa live e amanhã, sexta-feira, às 18 horas, a gente vai fazer um sorteio, né, via internet, Facebook, e você pode ganhar esse presentão, hein? Ah, vale a pena, não vale? Então começa a compartilhar. Eu vou ficando por aqui. Na próxima quinta, às 10 da manhã, estarei com você de novo aqui no programa A Rede Mulher. Feliz Dia dos Namorados e que vocês sejam abençoados, tá? Um beijo, até a próxima.